é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e lhe saudar com a passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, que nos ensina: olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toque em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Através desse versículo bíblico, nós podemos perceber mais uma vez nosso Senhor Jesus Cristo insistindo com seus discípulos para que eles toquem nele, para que possam perceber que ele é de carne e de osso, que ele não era um fantasma, que ele não era um espírito, mas ele havia ressuscitado de forma plena, de forma completa. Por isso ele também insiste muito que eles olhem para as suas mãos, que eles olhem para os seus pés. Através desta questão nós podemos perceber que ele ainda carregava as marcas da crucificação, que ele ressuscitou de forma plena, de forma completa. Os discípulos estavam habituados com a ideia de espíritos que havia entre os romanos, que muitas vezes imaginavam uma pessoa que depois de falecida, que ela voltasse, mas que ela não seria de forma palpável. Esta ideia ou esta filosofia, ela ainda existe em nosso meio. Basta olharmos algumas novelas, ou olharmos desenhos animados como Gasparzinho, o Fantasma Camarada, ou como o tão conhecido filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, e por aí segue. Existem inúmeras comparações de pessoas que voltam à vida, mas somente como um fantasma, como um espírito, que não pode tocar as outras pessoas de forma plena. Jesus, a sua ressurreição foi de uma forma completamente diferente desta filosofia. Deus, quando ressuscitou o seu Filho, ele vem de uma forma diferente do que estas ideologias ensinam. Por isso, como pessoas cristãs, não deveríamos ficar vendo espíritos, fantasmas ou outras coisas parecidas, mas devemos lembrar que quando nós falecemos, é o que a Bíblia nos ensina, nós falecemos de forma completa, de corpo, alma e de espírito. O que é o nosso corpo? É a nossa matéria, aquilo que existe em nós. A nossa alma pode ser a nossa inteligência, os nossos sentimentos, e o nosso espírito é o dom que Deus dá sobre nós, o dom da vida, pois sem este dom nós não podemos existir, e a partir do momento em que nós falecemos, adormece esses três aspectos, o corpo, a alma e o espírito, e eles novamente haverão de ressuscitar, e quando ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar de forma plena. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar com um novo corpo. Como será esse novo corpo? Nós não sabemos dizer, mas haverá também um novo corpo, uma forma diferente, e esta também será palpável, pois nós temos passagens bíblicas que vêm e nos falam de banquetes no céu. Se haverá banquetes nos céus, é porque nós vamos ter um corpo, nós vamos ter algo que possamos vir e nutrir, tanto na palavra de Deus, mas também de forma física. Nós temos que cuidar e olharmos sempre para a Bíblia, o que ela nos ensina. Conheci um dia uma senhora que era médium, e ela, por sua vez, teve sérios problemas psicológicos, passou por transtornos, pois ela via vultos, ela via espíritos em tudo que era lugar. E por quê? Porque ela não centrou a sua fé na Bíblia. A Bíblia nos deixa claro de forma bem objetiva que os espíritos que estão por aí, todos eles são malignos, eles não são de Deus. E que de uma forma ou de outra nós precisamos nos apegar a Deus, apegar a nossa fé somente nele. Que quando fizermos isso, nós vamos ter certeza do que acontece
com a nossa morte e com também daqueles que são nossos queridos, os nossos amados. Jesus ressuscitou, não como um fantasma, não como um espírito, mas alguém que voltou de corpo, alma e mente entre os seus discípulos, e ele deixou prova disto. E esta prova, ela também precisa valer para nós hoje em dia, para crermos e confiarmos somente no que a Bíblia nos ensina e não nos prendermos em outras filosofias ou em outras ideias que não fecham com aquilo que a Bíblia nos ensina. Que Deus continue nos abençoando para que possamos continuar a crer e a confiar na ressurreição de forma plena e completa, hoje e sempre. Amém.